Aí galera, tranquilo, tudo na boa? Hoje pretendo conversar um pouquinho sobre o meu amigo Sócrates, mas notadamente vou discutir com vocês os diálogos socráticos. Por que justo os diálogos do meu amigo Sócrates? Porque eu entendo que todo sujeito extremado, todo sujeito autocentrado, todo sujeito vaidoso, todo sujeito que acredita que sabe, portanto, um extremado é um sujeito que não suportaria uma dialética, um diálogo, né, do meu amigo, promovido pelo meu amigo Sócrates. Inclusive, arrisco a dizer que um sujeito extremado seria a vítima perfeita para o meu amigo Sócrates. E, portanto, tenho que esclarecer o método socrático, assim, de uma certa forma. Para quem não lembra mais, né, relembrará o diálogo socrático, né, e para quem está lembrado, apenas vai se divertir escutando de novo. Pois bem, o diálogo socrático é dividido em duas partes. A primeira é a ironia, a segunda é a maiêutica. Né? A ironia, que não devemos entender como uma disputa, não devemos entender como um deboche, sob o ponto de vista de Sócrates, né? Não é um deboche pela alegria de vencer, pela simples qualidade dos argumentos, porque aí Sócrates seria um sofista e ele não é. Né? Então, não é só isso. A ironia é um instrumento para chamar a atenção, para atingir a alma do seu oponente. Atingir no sentido de tocar. Porque a ironia é basicamente eu aparentar ser algo que não sou, ou aparentar concordar com o meu adversário sem concordar com ele. Mas não algo de má fé, como eu disse, mas como um instrumento extremamente importante. Então, sob o ponto de vista da ironia, seria interessante, ao discutir com alguém, em um primeiro momento, não refutá-lo, mas em um primeiro momento dizer: olha que interessante o que tu fala. Né? Esta é a ironia. Então a pessoa abre seu coração. E logo dentro da ironia, logo a seguir, tem a pergunta: o que é isto que tu dizes? Se o cara fala política, a gente pergunta o que é. Então, aí já há uma definição de termos e, portanto, a pessoa que está sofrendo a ironia vai dando as informações e o sujeito irônico vai controlando, vai administrando essas informações. E é evidente que a ironia pode irritar profundamente. O objetivo não é esse, mas pode irritar profundamente, o que facilita o trabalho. Então, após entrar em contato com a alma, com a consciência, com a atenção da outra pessoa, após um tempo nós vemos o Sócrates trabalharia com a maiêutica, que é dar à luz. Percebam, dar à luz o quê? Uma nova ideia. Mas essa nova ideia vem da onde? Da própria alma, da própria consciência, do próprio trabalho racional que o indivíduo fez com ele mesmo. A ironia chamou a atenção, a pergunta o que é, e logo apresentando as contradições, acaba que a pessoa chega a uma conclusão qualitativamente melhor do que ela tinha antes. Então é preciso que essa pessoa perceba que não sabia o tanto que achava que sabia. Né? E aí vem o dito socrático, né? Sei que nada sei, já dizendo de antemão algo como assim: olha, tudo que eu tenho é discutível, né? Tudo que eu tenho eu posso pôr, intelectualmente tenho, eu posso pôr à discussão a todo momento e não estou apegado, né? Porque é evidente
que algo que Sócrates sabia algo, mas não era apegado, né? Então, quando ele trazia a pessoa para a discussão, ele buscava que a pessoa desse a luz ao novo. Ele pensava X, agora ele pensa X mais 1, ou pensava X e agora pensa Y. Vamos imaginar o diálogo que poderia acontecer na praça da minha cidade. Observem. Vejam, agora sou Sócrates. Sócrates do século XXI. Então, eu estou passando na rua, eu, Sócrates, e ouço um cidadão dizendo o seguinte: o melhor que pode acontecer na política atual aqui é que, para os cargos públicos, para os cargos eletivos públicos, não sejam eleitos políticos, porque os políticos são venais, os políticos são corruptos. Portanto, nós temos que votar em empresários, nós temos que votar em técnicos, enfim, nós temos que votar nos outsiders, ou seja, aqueles que não são políticos devem exercer as funções políticas. Então, eu, Sócrates do século XXI, me aproximo e digo: nossa, mas como tu é muito inteligente, fiquei realmente impressionado. Ele e os amigos deles, né? Ele e os amigos dele me olham e eu digo: eu poderia aprender mais contigo? Então o cidadão, né, envaidecido, diz: evidente, senta aqui, meu amigo, e vamos conversar. Então eu digo para ele: olha, posso resumir o que tu dissestes desta forma, dizendo assim: os cargos políticos por eleição, né, eles não devem ser preenchidos por sujeitos políticos, e sim por empresários ou especialistas. E o sujeito diz: claro, meu amigo, é evidente, para evitarmos a corrupção, para evitarmos o desperdício do dinheiro público, coloquemos pessoas lá que, diferentemente do político eleito pelas pessoas comuns, né, teriam pessoas que saberiam o que fazer, teriam um saber especial. Seguindo na imaginação, eu diria para ele o seguinte: muito interessante que tu acabaste de dizer. Entretanto, não seria o equivalente a eu dizer o seguinte, meu amigo, que nos cargos para engenheiros, cuja a necessidade que hajam engenheiros, por óbvio, não poderia ser colocado engenheiros? Ou ainda, num cargo para médicos, não poderia ser colocado médicos? Então o cidadão é chocado, me diz: mas eu não falei isso. E então Sócrates continua dizendo: mas veja, meu amigo que me seduziu tanto pela inteligência, se tu dizes que o cargo eletivo é para político, entretanto, não pode haver políticos, há aqui uma contradição. Se o cargo é para políticos, é preciso que políticos o ocupem. E o sujeito diria, um tanto chocado: não, o que eu quis dizer é que, apesar do cargo ser um cargo para políticos, e os políticos sendo sujeitos ignóbeis, né, seria melhor, então, colocar sujeitos técnicos. E Sócrates do século XXI insistiria: ah, então tu está me dizendo que o cargo é para sujeito político, para políticos, mas há algo acima dos políticos que seriam os técnicos. Seguindo o que eu te disse antes, meu amigo, um cargo para engenheiro não seria preenchido por engenheiros, mas por alguém acima dos engenheiros?
E então este cidadão provavelmente ficaria confuso. E no momento em que ele ficaria, nesse meu imaginário, confuso, abriria-se nele o espaço para conhecer a si mesmo, ou abandonando a sua ideia, ou tornando-a mais frágil, ele mesmo fragilizando as suas ideias. E aí podemos imaginar vários desfechos, mas fiquemos até aqui com este exemplo. Percebam que esse sujeito da praça, esse sujeito extremista, né, partia da premissa que para o cargo público, para o cargo político, não poderia haver sujeito político ali. Tinha que ser um técnico, tinha que ser alguém do mercado, tinha que ser alguém, não sei, especialista, alguém que não fosse do povo, né? Ou não fosse imediatamente similar ao desejo do povo, né? Então, percebam, aí traz uma contradição, que é o cargo político deve ser exercido por políticos, que pode ser até um técnico, mas um técnico político. Pode ser até um empresário, mas um empresário político. Na hora do cargo político, o que prevalece é a questão política, ou seja, a questão da polis, a questão da cidade. Percebam que esse cidadão, após confrontado por Sócrates, ele terá que deixar de, ao menos, ter aquela certeza absoluta do que o que ele falava era absolutamente a verdade. E aí ele terá, percebam que há pessoas em volta ouvindo, que é o que Sócrates fazia nas praças gregas, né? Ele tem dois caminhos. Ou ele pode, se ele realmente sofreu ironia e está se encaminhando para a maiêutica, ele pode dizer, abandonando a sua vaidade, caso seja um sujeito vaidoso, né? Ele poderá dizer: eu não tinha pensado isso, Sócrates. Realmente, tu tens razão, eu estou equivocado. Ou ao menos dizer assim: olha, vou refletir, vou para casa pensar, porque o que tu falas tem razão de ser. E a outra possibilidade, que é o que acontece aos extremistas do século XXI, seria ser violento, né? Sai daqui, tu veio aqui para debochar. E o PT, onde é que tá? Não sei, ou coisas parecidas, né? Da onde tu vem, sujeito? E sai daqui. E encerrar, mandar esse sujeito embora e tentar manter-se no mesmo patamar do início da conversa. Mas aí há pessoas que ouviram, que perceberam, e é bastante provável que este cidadão, tão seguro de si, passe a ser questionado, se não diretamente pelas pessoas que o ouviam, secretamente. Depois, nas suas vidas, poderão dizer: olha, mas que laço tomou, né? Como diz no Sul, né? Que laço ele tomou, que paulada ele tomou daquele sujeito chamado Sócrates. Então, com isso eu convido as pessoas a darem uma lidinha lá no meu amigo Sócrates e apresentar o Sócrates a todos os extremados que esta pessoa conheça, partindo da ironia, ou seja, não agredindo de cara, melhor, não agredindo nunca, né? Mas não se opondo imediatamente, mas se deixando ouvir, se deixando conduzir pelo outro, aparentemente se deixando conduzir pelo outro, concordando, quem sabe. Depois pergunte o que trata, o que tu falas. Veja que quando tu perguntas o que tu falas, tu tira a pessoa da realidade objetiva, da repetição e do hábito para o conceitual. Tu vai para a consciência, tu vai para a racionalidade. Perceba, é muito diferente tu usar a expressão política o tempo todo e é muito diferente e impactante repentinamente perguntar o que é isto. Bote qualquer palavra aí, qualquer conceito, o que é. Então, dentro da ironia, já partindo para a maiêutica, já começa o que é, porque retira a pessoa do conforto, retira a pessoa do uso comum daquele conceito e ela vai ter que
procurar em si a resposta, porque ela não tem um manual ali. Ela está numa conversa. E então, tu poderás encontrar as contradições que certamente o extremado aparecerá muito evidentemente as contradições, porque ele é extremado, né? Porque ele não é um dialético, ele não tem meio termo. Então aparecerá. Não significa que um sujeito estudioso da filosofia não tenha contradições. Eu nunca direi isso, até porque a dialética é o que move o mundo. Entretanto, as contradições que destroem o próprio argumento, ela é muito evidente no sujeito que se acha genuíno, verdadeiro, que está certo e, portanto, tu estás errado. Então, vamos ler um pouco do meu amigo Sócrates e se arrisquem. Vamos lá, se arrisquem, escolham o seu extremista de preferência e perguntem o que é isto e depois mostrem as contradições e deixem que ele resolva a contradição. Não digam o que é ou o que não é. Deixem que ele diga o que é e o que não é. Se vocês não brigarem a tapa, talvez tenham sucesso e aprendam algo novo neste processo. Certo? Abraço!